Nosso subtema de hoje é a retribuição de Deus. Sabe que tem gente que está esperando Jesus voltar para ter retribuição de Deus? Eu tenho algumas notícias para você sobre isso. Muito boas, muito boas. Com base nesse livro maravilhoso do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Força para Vencer, Coragem para Viver. Obrigado por tão grande honra, Senhor. Eis-me aqui, Pai, para gritar em voz alta, amar, interceder e ensinar, e aqueles que me ouvirem, mesmo que estejam na maior caverna, que possam ter se engendrado por causa desses apelos do mundo, nesta manhã, ouçam a minha grita, o meu grito que não é meu, mas é a tua voz, não eu, mas a tua graça comigo. Submeto-me, Pai, sensivelmente, com todas as minhas sensibilidades espirituais, ao trono da tua graça, ao manto que cobre este ministério apostólico e profético, a visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo, anjo e voz de Deus para as nossas vidas. Pela tua graça sou o que sou, fala ainda mais aos nossos corações, para a tua honra, para a tua glória, Jesus, porque eu te amo. E eu te amo, porque tu me amastes primeiro. E isso, Pai, é retribuição tua. Amém. Amém. Químio, amigo querido, glórias a Deus pela sua vida. Aqui na página 63, o apóstolo, com esse subtema, a retribuição de Deus, ele diz: o deserto e a terra, traz uma profecia de Isaías 35, do 1 ao 4, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos descendentes de coração: temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Isaías é o apóstolo Paulo do Velho Pacto, foi quem mais trouxe promessas messiânicas, as profecias de Isaías, 750 anos antes de Cristo, ele profetizava Cristo. Vai ter gente que vai dizer que muitas coisas que estão em Isaías vão dizer assim: não, mas isso aí é lá do tempo de Israel saindo do Egito. Outros que são os futuristas, que esperam Jesus voltar, vão dizer assim: não, mas isso é lá para o arrebatamento da igreja, isso aí é lá para o Apocalipse. Vamos ler algumas coisas de Joel também, que foi o grande profeta, chamam de profeta menor, para mim todos eles são grandes, é o grande profeta que profetizou muita coisa sobre o Apocalipse também, e alguns vão dizer: não, mas isso é para o Apocalipse. Isso é graça, isso é poder de Deus, isso é retribuição de Deus, que temos acessos, todos nós que acreditamos no sacrifício perfeito e pleno de Cristo. Desde o início viemos mostrando a plenitude de Cristo, como viver a plenitude de Cristo, lembra? E hoje chegamos aqui à retribuição de Deus. Se você não entende essa caminhada, você não enxerga essa retribuição de Deus aqui na terra. Essa introdução é para mostrar a você que, independente de serem profecias que às vezes se referem a questões de Israel saindo do Egito e da escravidão e conquistando a terra prometida,
ou do apocalipse, arrebatamento da igreja, pós-arrebatamento. Nós, da graça de Deus, que entendemos o sacrifício de Cristo, que entendemos que inclusive para nós, Jesus já voltou. Quando a palavra de Deus nos fala sobre essas verdades aqui, amados, são promessas, são herança de Deus, e são coisas que precisam acontecer nesta terra, e dentre elas, esta terra ver que Jesus está vivo, e só vão acreditar que Jesus está vivo, e é essa remissão que eu vou fazer aqui com você. Colossenses 1, 26 e 27, eu vou ler para você, já abri aqui a minha Bíblia, diz assim, olha, o mistério, quer dizer que tem um mistério, viu, Branquinha? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, Deus quer dar a conhecer aos seus santos nessa terra. Você está entendendo, Rogério? Por isso que é importante o processo da santificação. Ele diz, qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo está em você, por que você fica achando que tem que esperar Cristo voltar? Cristo não vai voltar, ele virá, diga assim comigo, Cristo não vai voltar. Diga, para mim, ele já voltou. Está entendendo, Paulo? Está entendendo, Paulo? Cristo não vai voltar. Se você está entendendo e acreditando, levanta a mão direita, que é a mão da autoridade, que eu quero saber se você está mesmo acreditando. Cristo não vai voltar, diga. Para mim, ele já voltou. Diga, agora, eu só tenho que esperar e apressar a vinda dele para arrebatamento. Não é volta. Não é volta, é vinda. Ao arrebatamento. É um processo que, segundo Pedro, vou anotar aqui com a minha caneta na página 63, 2 Pedro 3, 10 a 18, explica isso. Ele diz que tem um povo que vive em santo procedimento e piedade, vive piedosamente, 2 Pedro 3, 10 a 18, que faz as coisas que Paulo ensina nas suas epístolas, coisas difíceis de entender. Diz que esse povo espera e apressa a vinda de Cristo, porque Ele está em nós, e quanto mais nós nos unirmos em torno desta revelação, mais esta vinda de arrebatamento acontecerá. 2 Pedro 3, 10 a 18, antes crescei na graça e no conhecimento, disse ele. Então, Colossenses 1, 27, diz que esse mistério, no versículo 26, Colossenses 1, 26, estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos. Ele se manifesta a nós, e nós manifestamos ao mundo. O Cristo em nós, que ele disse, aos quais Deus quis dar a conhecer os seus santos, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, sacrifício completo, vida espiritual, vida espiritual. Vamos ler Efésios, para ver a receita de bolo que o apóstolo Paulo deixa aqui. Olha como é que a graça fala. A graça não fica assim, não. Ai, Jesus, mais um choro, tá cheio de chorão aí. Hoje em dia. Ai, Jesus, o que será do meu futuro? Ai, Jesus, o meu passado. Irmão, futuro e passado, coisas que dependem de hoje. O teu futuro e o teu passado dependem do teu hoje. Que coisa estranha, estranho mesmo. Porque se você viver bem hoje, amanhã vai se juntar o seu futuro, o seu passado, e vai melhorar o teu passado. Quer melhorar o teu passado? Hoje é a tua oportunidade. E se Deus
conceder-lhe vida amanhã, porque isso é com Deus, não é você que vai decidir isso. Parabéns por ter vivido um bom dia hoje, porque o teu dia amanhã vai ser melhor, só porque você hoje viveu um dia bom. Não é um dia bom, está cheio de gente vivendo dia bom, não é dia bom, é dia bom. Ah, bispo, eu pensei que você estava falando um cacófago. Não, eu estou explicando, não é dia bom. Porque tem gente que vive um dia bom, faz tudo que agrada o diabo fica inchado, né? Olha lá, hein? E fica lá, rugindo como um leão, todo feliz. Né? Não viva um dia bom, viva um dia bom. Mas não é ir lá no WhatsApp e botar bom dia, bom dia. Isso não é mágica, não. Tem gente que não deixa de botar um bom dia, mas vive um dia, que é isso que você pensou aí. Um dia de... dá vontade de falar, sabia? Vive um dia de... depois no final é só aquilo. É isso que você está pensando mesmo. Branquinha fica escandalizada. Bispo Daniel fala essas coisas. Mas vive um dia de... não vou falar. Mas no final é só... Você está entendendo, Júlio? Consigo pegar? Não precisa falar a palavra não, né? Quer que eu fale no teu ouvido? Para ver se é isso. Se você entendeu, eu não vou entender. Tinha entendido isso? Vou falar no teu ouvido. Se você entendeu, todo mundo entendeu. Mas vive um dia de... e no final... amanhã, o passado teve mais ainda, porque viveu o último dia assim. Irmão, ser filho de Deus nessa terra é obra dele, porque nós já somos salvos. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, ser filho de Deus nessa terra é obra dele. Agora o versículo 10 de Efésios 2 diz que somos feituras dele preparados de antemão para andarmos em boas obras. Então andar nas boas obras é obra nossa. Até as obras já estão preparadas, todas para os salvos. Então esse quadro que é bom para você fotografar depois, e você pode fazer essa remissão Efésios 2, 8 a 10, o 8 e o 9 é a parte de cima e o versículo 10 é a parte de baixo. Ele diz, a salvação nos leva para o céu, está definido por Deus. A santificação promove a nossa condição de existência espiritual nessa terra. Então, para nós, filhos de Deus, existirmos com a excelência espiritual que temos para viver nesta terra, sermos verdadeiros Cristos nesta terra. Sabe o que é ser Cristo nessa terra? Cristo significa crucificado. Cristo é aquele que está na cruz. Por isso que Paulo diz, vou fazer outra remissão aqui com a minha caneta amarela, na página 64, vou colocar Gálatas 2:20. Porque em Gálatas não está aí não, tá, filho? É só, quando eu anotar com a caneta, já é o sinal para a gente, você não precisa ficar preocupado. Gálatas 2:20 diz, o viver que tenho na carne, vivo pela fé. Ele diz, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, irmãos, a santificação promove nós sermos Cristo. Cristo vive em mim é que a sua carne é uma resiliência, a sua carne vive crucificada. A sua carne vive rendida ao poder de Deus. Você crucifica a sua carne todos os dias. Não é com ralação de joelho, não é com lamber o pó da terra, não é com barba e ranho, é com obediência à palavra. Desculpe o grito, às vezes a gente se exagera, andam dizendo aí que os pastores gritam muito e que Deus não é surdo, mas a eloquência. Se os circenses podem gritar, os palhaços gritam, por que a gente não pode gritar? Dá licença, carnais. É para você falar isso para os carnais. Eu grito mesmo, eu me empolgo mesmo. É Deus falando e me usando a mim do meu jeito, da minha forma, e quem quiser me ouvir, é comigo, vem comigo. Quem não quiser, não é problema meu. Quem quiser só me julgar, aí não é problema meu.
Mas Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sabia que esse Efésios aqui ia dar pano para manga. Vamos voltar lá, filho, Rodolfo, querido. Volta no 3 para a gente começar do começo, como diria o bom português, né? Tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Olha, isso aqui é a retribuição de Deus. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Entendeu? A bênção de Deus é toda a tua sorte. Diga, eu não ando atrás de boa ou má sorte. A pessoa fica, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E nem ele está vivendo a bênção de Deus. Ainda quer falar para Deus abençoar o outro. Não é mágica. Nós já fomos abençoados. Desculpe, tá? Não adianta você ficar desejando boa sorte, não, irmão. Crente não vive de sorte. Crente vive de fé. Você não tem boa nem má sorte, você tem a bênção de Deus. E ela depende de uma vida aplicada na palavra. Só que tem uma coisa, ele diz assim, espiritual, não é carnal. E não está nas regiões carnais. Não está no visível, no tangível, no toma lá da cá do mundo. Está nas regiões celestiais em Cristo. Isso chama-se mundo espiritual. Assim como nos escolheu nele. Onde você estava? Antes de nascer, nesse mundo. Antes de ser Rosa, antes de ser Sandra, antes de ser Juju. Onde você estava? Antes de ser Carmen Vida. Gravei tudo, hein? Onde você estava? Veio 3 vezes, eu gravo. Você estava nele, irmão. Nele. Diz Paulo, dele, por meio dele, para ele. Então, nele, antes da fundação do mundo, para sermos, a salvação te leva para o céu. A santificação, promove a nossa existência espiritual nessa terra. Viu? Volta no texto, Joás, querido. Que a gente estava, do Efésios. Para sermos santos. Lembra? É o que nós temos que ser nessa terra. Não é ter para ser. É ser para ter. Não adianta achar que com Deus você vai ter para ser. Ele dá semente ao que semeia. É ser para ter. Se tu uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem. Você quer que as pessoas te abençoem? Seja uma bênção para as pessoas. A gente que só quer, vou lembrar da minha sogra, não, deixa a sogra lá, mas nasce com a mão assim e nunca mais vira assim, porque quando todo mundo nasce assim, a gente nasce pelado, frio, chorando e com fome. Uns ainda nascem fazendo aquilo que eu falei no ouvido de vocês, e nunca mais param de fazer. Só come leite, quando faz aquilo ninguém aguenta, não é verdade? Já começa dando um sinal. E continua fazendo o resto da vida, e ninguém aguenta ficar perto. Então, irmãos, aprenda. Gênesis 12, o Senhor disse, se tu uma bênção, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Dei um presente para o bispo Daniel, rapaz, Deus me deu um negócio. Amém, eu oro por isso mesmo, irmão. Amém, acredite. Estou aqui falando com você. Você semeia, você abençoa milhares de vidas no ministério. Essa palavra, mais de 123 países nós estamos com a graça de Deus. Imagine quantas pessoas Deus vai usar para te abençoar. Porque isso é uma relação humana. É que Deus vai usar coisas, situações e pessoas para te abençoar. Deus não vai fazer chover dinheiro do céu, não, isso é conto de fada, irmão. Não, mas Jesus mandou Pedro, é outra história. Estou falando aqui do nosso tempo. Se fizer chover dinheiro do céu, não me chama não, que eu não vou acreditar. São os mentirosos mercenários. Tem uns pessoal aí, uns pessoal, diria o bom mineiro,
por aí que de vez em quando inventam umas coisas dessas. E arrastam multidões, hein? Cuidado, porque isso vai começar a acontecer muito por aí. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual e eu tenho que correr, porque já vai dar meio-dia. Antes da fundação do mundo, versículo 5. Em amor, a palavra é amor, hein? Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. Você está vendo aqui a retribuição de Deus? Está tudo nesse texto. Vai o próximo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aí mora o perigo, né? Aí mora o perigo, porque isso tem que ser revelado. Só a graça mostra isso, só Paulo ouviu isso, não adianta querer misturar a graça com lei. Bicho, você não leu nada do livro hoje, amado, li esse livro e reli várias vezes e você deve fazer isso, não vem aqui para ficar lendo o livro com você, isso eu faço em casa. Eu vim aqui para Deus falar personalissimamente comigo e com você. O livro é a base para o nosso tema de hoje apenas. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera em quem, irmãos? Em Cristo. E sabe o que Cristo gerou? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Por que eu vou ficar me preocupando com ontem e amanhã, ou com o que era antes de eu nascer, ou com o Amargedon, com o milênio, com Satanás amarrado, desamarrado, o balancinho que vai, a criança que some, o avião que cai porque o piloto foi arrebatado, e a 7ª trombeta, e ser mais um desesperado House. Eu espero e apresso a vinda de Cristo, irmãos, porque vai fazer, fez convergir nele, nesse Cristo que já veio para nós, já voltou para nós. Na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Plenitude, amplo domínio, amplo acesso irrestrito, no qual fomos também feitos esse quadro é um alerta, irmãos. Émile Durkheim, um sociólogo, um grande sociólogo, para mim um dos melhores, quando eu estudei sociologia, ele criou Fato Social, a obra dele, Fato Social, grande obra. E ele mostra nessa obra, quem já ouviu falar de Émile Durkheim? Um sociólogo. Essa obra dele diz que o fato social diz que há uma consciência coletiva e diz que o homem é resultado do meio da sociedade em que ele vive, dessa consciência coletiva. E eu me lembrava desse detalhe do que eu aprendi na sociologia, até para mim o melhor sociólogo, eu escolhi ele, são vários, escolhi ele como grande sociólogo quando eu fiz a minha dissertação. Mas hoje Deus me mostrava essa imagem, nitidamente. E engraçado que eu fui lá na internet, achei logo essa foto aí que achei muito própria. Você está vendo ali um braço saindo de uma televisão, com as cordinhas como uma marionete ali, está vendo o garotinho como uma marionete? Ó. É o que está acontecendo hoje. Hoje com o mundo, com a globalização, com a informação hoje, por causa desse equipamento aqui, ó, esse aqui que já tem uma tecnologia muito boa, irmãos, você sabe aqui, você acessa aqui, por aplicativos que eles desenvolvem, você acessa aqui informações. Essa semana eu fiz a minha atualização cadastral de corretagem de seguros pela SUSEP, que antigamente eu tinha que preencher 10 páginas, eu tinha que assinar, eu tinha que reconhecer firma em cartório.
Era horrível. Eu fiz em 3 minutos. Eu só fui botando o dedo, a minha digital, e declarando a minha responsabilidade sobre os aspectos que eles cobram. E lá estava o cadastro da minha corretora e o meu nome na área de seguros completamente atualizado. Então, com esse equipamento hoje, você faz coisas que você levava dias para fazer. Você toma ciência de informações que você levava anos para saber. Você descobre, você faz em questão de minutos. E isso gera um risco muito grande, sabe? Porque se você fica totalmente descontrolado com relação à sua vida espiritual e achando que o futuro é esse. O nosso futuro não é esse. Então, não seja produto do meio. Emily Durkheim disse que o homem era produto do meio, era resultado dessa consciência coletiva, do fato social. Então, as coisas iam acontecendo, vão gerando a sociedade vai crescendo, o homem vai sendo formado ali, e na carne é mesmo, se nós deixarmos, é o nosso sotaque, a nossa linguagem. Às vezes, com vontade de pregar de máscara, eu falei, poxa, uma máscara dessa, meu irmão, combinando, quase que dá, né? Combinando com meu lenço, eu ainda tenho uma gravata que combina com ela, que eu não uso gravata às terças-feiras, né? Um culto um pouco mais informal, a gente tenta manter assim, mas, sabe, fato social, todo mundo para usar máscara, todo mundo vai usar máscara, todo mundo fica dentro de casa, todo mundo fica dentro de casa, todo mundo vai viver com R$600, opa, vamos para R$600, e lá está todo mundo. Não seja produto do meio, você é herança de Deus. É o último versículo de Efésios que nós lemos lá, no qual também fomos feitos herança, diga herança, diga retribuição de Deus, sou eu, para este mundo, eu sou herança dele, está aí, é só viver, e aí você vai ter força para vencer, coragem para viver. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória, porque você tem força para vencer, coragem para viver, porque você tem a retribuição de Deus, porque você é herança de Deus, você não é produto do meio. E é isso que eu quero passar para você hoje. Não seja produto do meio, você é herança de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glorificado, honrado, louvado seja a Ti, Senhor, Deus único, soberano, justo, santo, puro e verdadeiro. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por sermos herança, Deus. Não somos produto do meio, somos herança Tua nesta terra, Senhor, predestinados para reinar em vida, para que Cristo viva em nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Não seremos controlados pela mídia, pelas televisões, pelas informações, pela globalização, pela pandemia, por esse medo, por esse pavor, por esse desespero que o mundo vive. Mas viveremos como herança de Deus. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem
não só hoje, mas eternamente. E aqueles que são herança de Deus, digam amém, amém e amém. Senhor.